quais são as consequências de entrar no coração? Lembrem-se que nós estamos fechados ao conhecimento. Nós temos um conhecimento que trazemos que é intrínseco e nós estamos fechados. É como se quando nós passamos a viver no coração, nós fazemos um download da informação intuitiva, intrínseca que nós trazemos para o nosso corpinho belo. Então, também vos quero dizer que temos 86.400 oportunidades de tomar decisões que nos façam felizes. A decisão de mudar a nossa vida só depende de nós. Quando estudamos sobre isto, e eu estudei, como veem, isto não é assim tão simples como parece. Quando percebemos a teoria do que está por trás do que se faz numa meditação como este género, tem que ser uma decisão intrínseca de cada um, de querer que a sua vida seja melhor. Mas eu quis-vos trazer a explicação científica que existe por trás disto para que isso aconteça. Então agora, para terminar, queria-vos mostrar mais ou menos o que se faz num retiro como este género, em que de facto há muitos abraços, que é muito importante que cada pessoa leve um tapa-olhos, porque as meditações são feitas com tapa-olhos, exatamente para que nós possamos aceder à lâmpada que temos aqui e que normalmente não a ligamos, e que então nos possamos lembrar que somos seres lumínicos e que vamos despertar a nossa própria luz. Reparem o desenho, a fotografia de uma aura, de um campo eletromagnético doente. Quando estamos doentes ou quando temos algo que nos chateia, que nos preocupa, que nos aborrece, que nos chateia um juízo, ou uma doença física propriamente dita, olhem como é que está a nossa aura encolhida, com pouca cor. Vejam outro exemplo aqui. Há o desenho da direita, que está a aura reportada, que não tem cor suficiente, que não tem tamanho suficiente, ou um campo eletromagnético saudável. Vejam o exemplo de um campo eletromagnético saudável, com cor, com os chakras bem definidos. Portanto, nós temos toda esta capacidade de nos iluminar a partir do nosso interior, e esta sensação de iluminação é explicada por uma coisa que se chama convergência harmónica. Ou seja, quando o meu campo eletromagnético está em compaixão, quando eu acedo verdadeiramente ao meu coração, esta frequência que eu produzo, que é uma frequência de iluminação, em termos físicos chama-se negentropia. É quando eu atinjo este estado meditativo e de harmonia completa ou felicidade completa, como lhe quiserem chamar. O que é interessante é que quando nós meditamos nesta estrutura e quando nós conseguimos pôr-nos nesta frequência, nós melhoramos o desempenho do nosso corpo físico, sem propriamente fazermos exercício físico, porque ativamos áreas do cérebro que nos aumentam este potencial. Nós conseguimos literalmente mudar a nossa vida na terceira dimensão. Nesta dimensão que estamos aqui, é literalmente como é que se diz? Um life changing, porque eu a partir daqui consigo aceder a coisas que eu já não me lembrava que tinha. Muito importante é de facto, eu já falei muitas vezes sobre isso, é o acesso à nossa capacidade extrafísica, o conseguir aceder a dimensões extrafísicas, como por exemplo as projeções astrais, ou a clarividência, ou a telepatia. Aquilo que nós chamamos as intuições, aquilo que nós chamamos visões, ou aquilo que as pessoas possam ouvir. Todas essas capacidades extrasensoriais, que eu já expliquei muitas vezes em termos teóricos e científicos, então nós conseguimos aceder mais facilmente a isto, porque realmente conseguimos ativar este eixo
que é um eixo hormonal entre o coração e a mente, entre o timo e a epífise, e com isto temos mais capacidade. Que perdemos esta capacidade na nossa infância. Todos nascemos mais ou menos com estas capacidades, mas perdemos-las na infância pela forma como estamos a educar as crianças, não estamos preparados para o acesso a estas dimensões extrafísicas. Cada vez mais as crianças estão a nascer com mais downloads a continuarmos com a medicina como estamos a continuar, as crianças vão andar todas medicadas, da forma como estamos a interpretar a leitura destes seres que estão a nascer. Bom, então, outro dos benefícios que temos de aceder a este estado meditativo é a harmonia completa do nosso ser, é o aumento do nosso potencial energético e de bem-estar, é a ativação dos canais energéticos do corpo físico e do corpo subtil, portanto, aquilo que nós poderíamos considerar a ativação, por exemplo, dos meridianos da acupuntura e das redes de nádis que existem à volta do nosso corpo. Aumenta então a capacidade da nossa autoconsciência e, muito importante, e é a explicação para estes estados alterados de consciência, é a sincronização temporofrontal, ou seja, o meu cérebro lateral comunica com o meu cérebro frontal, através de uma estrutura que se chama o hipocampo. Então vejam um artigo que saiu em 2009, que explica que há uma região no hipocampo que se chama CA3, que nos leva a este estado alterado de consciência. Portanto, esta é a fundamentação neurológica das vias neuronais que se ativam nos processos meditativos e quando nós conseguimos aceder a outras dimensões, ok? Só para não dizerem que não está nada provado. Está provado e já saiu há 11 anos. Então, este hipocampo, onde é que ele está? Está aqui. Aqui esta zona do hipocampo é a estrutura que é ativa e que, a partir daqui, nós podemos justificar como é que nós conseguimos aceder a estes estados alterados da consciência. Bom, então, para resumir, quais são as consequências de nós entrarmos num espaço mágico do coração, neste estado mais meditativo? É mudarmos de casa para uma casa mais bonita, é deixarmos de sentir o tempo, a distância, o espaço no sentido comum do que estamos habituados a ter. É a conexão com outras dimensões, vejam que bonita esta imagem. É a ampliação da nossa autoconsciência, o acelerarmos o nosso processo de ascensão e de iluminação para um estado mais zen. E é estarmos em conexão com o todo, passarmos a perceber que todos somos partes do todo, que não somos separados de nada, e isso faz-nos viver melhor, porque então deixamos de ser tão críticos para os outros. Porque se eu sou parte do outro e o outro é parte de mim, se eu estou a falar mal do outro, estou a falar mal de mim. Começa a mudar um pouquinho a nossa percepção dos seres. Certo. E então, passamos a ser assim umas lampadazinhas, passamos a ser um amanhecer para as outras pessoas, porque nos lembramos que fomos feitos para a dimensão do cosmos, iluminaremos tudo só com a nossa presença e, de facto, o que vamos sentir é muita energia, muito mais energia. Seremos muito melhores com aquilo que é a Mãe Terra e o Pai Céu, porque então vamos estar mais conectados e esta conexão faz-nos estar ligados às entidades que estão connosco desde o nosso nascimento e que, como tudo é energia e tudo vibra e que cada pensamento que eu tenho cria uma impressão neste campo total da inteligência, que é o campo unificado, que é esta matriz divina, e que cada célula do meu corpo é um ponto de consciência dentro deste campo universal, então eu devo alinhar os meus pensamentos na frequência do universo, porque eu quero deixar de ser tóxica para os outros, eu quero deixar de ser lixo
para as pessoas que estão a compartilhar comigo, mas também para o resto do universo. E com isto, lembrarmos-nos que somos seres de energia, que produzimos campos eletromagnéticos, passamos a ser conscientes da nossa própria realidade, sabemos que conseguimos modificar a nossa realidade, só que sem polaridade. Portanto, com o aspecto mais positivo da cocriação a partir daquilo que eu quero.